Mais uma vez, pessoal, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui hoje, para falar um pouquinho aí do conforto das edificações e trazer um tema bastante importante, né? Eu sou arquiteta e engenheira civil. Há muitos anos nós trabalhamos nesta área do residencial e com essas constantes previsões, né, de que cada vez mais iremos trabalhar e usufruir das nossas residências por mais e mais horários. Então, nós temos um detalhe bem pertinente a começarmos a nos programar como profissionais da área de arquitetura, de engenharia e demais áreas, como será a concepção desta luz dentro dos nossos ambientes. E hoje, então, vamos pegar essa fatia do residencial, né? E é o que eu comento muito nas nossas palestras e nos nossos cursos, e é uma coisa bastante bacana. Nunca ninguém ficou tanto dentro de uma residência como nos últimos meses, nos últimos anos, podemos dizer assim, né? Como nós ficamos tantas e tantas horas dentro de nossas residências. E como nós percebemos que a influência da luz ativou ou não ativou esta percepção de melhor performance do ser humano no trabalho e na vida que ele precisa desenvolver dentro da sua própria residência. E com isso, a gente começa a observar que a tecnologia e a valorização dos espaços cada vez mais são pensadas com projetos eficientes e muito mais pensando realmente como nessa imagem, né? Transformar essa nossa eficiência mais e mais em sistemas que estimulem os sentidos, que valorizam essa experiência do meio ambiente e que auxiliam novas tecnologias para a implementação dessas atividades, onde por trás da melhor e maior tecnologia do mercado nacional e internacional vem a automação de vento em polpa, né? Beneficiando muito mais a vida dos nossos equipamentos e principalmente ajudando nos melhores horários, estimulando os melhores propósitos de cenas em nossas residências, valorizando o espaço e economizando energia. E aí, muito bacana essa nossa proporção, essa nossa identidade, e eu gostaria agora que todos os profissionais tivessem um olhar a esta imagem, né, do residencial, uma amplitude envidraçada maravilhosa, as preferências, né, dos nossos clientes, muito envidraçado nos nossos ambientes, a relação, né, do conforto lumínico e principalmente do conforto visual, mais e mais são as questões fisiológicas aí do ser humano, né, o contato com o externo e o interno, essa base da experiência espacial está realmente alocada na percepção desta relação entre a luz e principalmente os materiais que compõem todo esse processo. Então, os nossos componentes do ambiente, a performance deste composê entre o interno e o externo, relato a nossa profunda preocupação com a iluminação natural. E mais, né? Vem com tudo o benefício da luz natural. Isto são artigos que nós vemos mais e mais profissionais da área preocupados em verificar o que há de tamanha importância no benefício dessa luz natural, na satisfação e no bem-estar daquele usuário, naquele ambiente, na contribuição com a redução do consumo de energia, entendo em maior horário a utilização da luz natural e a contribuição para a construção sustentável. Aí vem por trás todas as nossas certificações e, principalmente, estando bem naquele ambiente, há um aumento de produtividade em qualquer linha de produção.
Aí se vê a importância, né, e os benefícios. Agora, primeiramente, nós precisamos também entender quais são essas variáveis que influenciam aí essa questão da iluminação natural em nossos ambientes. E aqui eu trago uma imagem, né, um exemplo das principais variáveis, onde nós podemos já tomar como propositais aos nossos projetos. Entender quais são os nossos alinhamentos, né, de estrutura e principalmente de amplitude, de dimensões desses nossos envidraçados. Muitas variáveis também dependem da nossa orientação, para que fachada esse meu envidraçado está orientado, qual é a proteção que eu tenha para esse envidraçado, seja uma barra, seja um brise, seja um cobogó, seja lá qual for essa principal variável. E esta iluminação natural, ela adentra o nosso edifício, a nossa residência, e existem alguns parâmetros externos que nós devemos estar bastante preocupados, principalmente o entorno. O que acontece das nossas radiações é sempre estarem aí espalhadas pelo nosso entorno e sendo refletidas por materiais, superfícies e texturas. Aí já é uma forma de nós nos orientarmos para qual a melhor característica ou vislumbrarmos uma dessas características para adequar os nossos materiais, os nossos sombreamentos, as nossas vegetações, ou a utilização de técnicas, ou a utilização de materiais empregados em nossa envoltória, para que nós deixamos de dar continuidade nesta radiação ou não. Por quê? Porque muitas vezes esta nossa radiação difusa entre todos esses contrastes de nossas texturas e nossos elementos envoltórios das nossas edificações fazem com que nós possamos aproveitar mais ou menos essa luz natural durante algumas horas do dia. Nós também chegamos a observar as nossas aberturas com as inclinações, se elas são na nossa carcaça da nossa edificação, se elas são aberturas superiores, as zenitais, quais são as dimensões dessas aberturas, tamanho dos nossos caixilhos, tipos de vidros, né? Se eles são vidros que têm aí um fator solar maior ou menor, se eles acabam tendo aí estabelecendo, né, aí uma reentrância ou não dessa luz natural. Com isso, nós chegamos também à verificação de como ela adentra o nosso edifício, porque temos a iluminação natural, temos os nossos envidraçados, mas temos outras características que controlam a intensidade e a distribuição da luz dentro do ambiente, que são chamados proteção, ou de cortinas, ou de persianas, seja qual foi essa característica. Então, a iluminação fundamentada e bem locada em nossa arquitetura, o que nos dá aí a conformidade de também entendermos como vamos controlar essa intensidade luminosa através desses nossos envidraçados, em qual momento nós queremos mais ou menos essa luz natural dentro das nossas edificações. E aí, nós trazemos a parte de dentro do ambiente, né? Quais são as dimensões dos nossos compartimentos? Como são revestidos as superfícies, né? Parede, teto e piso, como nós vemos na NBR 8995, que é o quê? A percepção das atividades desenvolvidas naquele ambiente, como são os seus revestimentos, quais são as alturas
né, de nossas mesas, para que isso seja melhor qualificado na proporção de natural versus artificial. Muitas vezes, nós até adentramos, né, em locais de condomínios e verificamos aí muitos átrios, né, como usado antigamente bastante no corporativo e principalmente em escolas, que era o quê? A liberdade de eu ter todas as fachadas e mais a ajuda deste átrio com essa iluminação natural. Era muito mais fácil trabalhar a iluminação natural quando eu tinha todas as minhas faces recebendo esta iluminação todos os horários do dia. Mas em alguns momentos, em algumas das minhas fachadas, eu posso sim estar agregando algum material ou alguma estratégia de uma arquitetura envolvendo esta iluminação, esse embasamento de eu trago a luz em uma forma homogênea da minha edificação. E com isso, há esse fator, há essa naturalidade e há esse cuidado de como eu quero que essa iluminação, né, seja recebida pelo ocupante daquela edificação. E eu preciso também estar muito preocupado como ela irá adentrar nas várias estações, né? No sazonal aí das minhas 4 estações. Ela irá adentrar aquele envidraçado, mas ela irá atingir a mesa de trabalho em certo momento, onde dará o reflexo, onde irei usufruir dessa claridade e não ficará legal para o desenvolvimento daquela atividade naquele local. Então, tudo isso são detalhes a serem observados, porque a luz natural, ela vem para beneficiar. Em alguns momentos, um projeto não bem feito, com não cuidado suficiente, muitas vezes ela acaba atrapalhando. Então, para que nós tenhamos aí, né, como observar a influência da radiação direta, da radiação solar refletida, da difusa, da energia absorvida e da radiação térmica, nós temos esse case, né, esse exemplo aqui de como as divergências e o que mais nós precisamos estar preocupados em nossas residências é com a radiação solar difusa, né, onde nós encontramos ela em todos os detalhes. Outra característica bastante importante para quem quer, né, utilizar e desenvolver melhor os seus projetos e suas consultorias é conhecer o tipo de céu. Se o céu é um céu normalmente limpo, se ela é direcionada à superfície, ao seu entorno, se ele está sempre parcialmente nublado, ou se ele tem muito mais regiões, né, de céu encoberto, de sol nublado, que é típico, né, onde tem grandes altitudes e grande conteúdo de umidade, nós temos mais céu encoberto. Essas características do céu, elas são de extrema importância no balanço de como utilizar natural, artificial e como a automação pode vir a melhorar este processo para que nós possamos, então, interagir com essas duas percepções de luz ao mesmo tempo no mesmo ambiente. E aqui nós observamos, né? Muitas vezes ela vem com tudo para ajudar, né? Melhorar as nossas condicionantes de iluminamento interno e muitas vezes nós também ficamos em dúvida, né? Será que está sendo tão benéfico tamanha radiação adentrando a esse ambiente? Em algum momento eu preciso ver e consolidar essa percepção para que ela irá só iluminar, ou ela irá atrapalhar, ou ela
dará muito ofuscamento a quem irá utilizar, como isso ficará dentro dos nossos projetos. E existem inúmeros componentes que regulam aí o uso da iluminação natural em nossos ambientes. Como os arquitetos, né, eles trabalham muito com essa questão de como otimizar os ambientes através de bandejas de luz, da utilização de átrios, né, onde pode estar adentrando em certos horários, refletindo em nossos materiais empregados na carcaça, tendo a refletância dos nossos envidraçados. Nós utilizamos as paredes refletoras, que são muito interessantes, que elas já direcionam, né, muitas vezes nós estamos aí preocupados nas regiões, o que faremos dos nossos envidraçados a oeste. Daí são boas simulações para otimizar da melhor forma a luz natural em cada um dos elementos de arquitetura. Na utilização de brise, na utilização de elementos prismáticos, nos refletores internos, nos dutos de luz, na utilização de shed, e aí são inúmeros, né, os processos de design de arquitetura que vêm a deslumbrar, né, essa complexibilidade dos estudos de iluminação. As variáveis são de extrema importância também. Primeiro, eu tenho expectativa do humano que irá utilizar aquele ambiente. Segundo, eu preciso pensar nas dimensões simultâneas daquele ambiente, porque eu agrego natural e artificial durante o dia. E muitos dias eu posso só estar com a minha iluminação natural em várias condicionantes em várias horas do dia. E esse embasamento é muito bacana para que eu possa conhecer aí a melhor iluminação artificial que eu adentro em nossas edificações. E aí eu gostaria de trazer o índice de reprodução de cor. Por que eu trago, né, isso daqui? Porque isso é um grande dilema aí da nossa indústria, né? É dizer para o cliente, olha, eu só estarei com índice de reprodução 100% se eu estiver com uma lâmpada de 6.500 Kelvin. Aí é branco, aí você vai enxergar o que é para enxergar, compra 6.500 que está redundante a reprodução da cor. Erradíssimo. Aqui nós percebemos 3 gatinhos com temperatura de 3.000 Kelvin, com lâmpadas de IRC de 100, de 80 e de 60. E você observa que só consigo ver a reprodução 100% da luz do sol ao meio-dia adentrando até esse gatinho com a mesma temperatura de cor. Então, a nossa escala de melhor ou pior reprodução de cor está no IRC da lâmpada, não na temperatura de cor, dada em Kelvin. Então, é a mesma coisa. O que os nossos laboratórios, né, fotometria das luminárias no mundo inteiro fazem? Mesma coisa que elas recortassem a laje, deixassem adentrar a radiação, uma das melhores radiações, um dia de melhor radiação solar, e deixasse, então, esse IRC, essa reprodução de cor solar, 100% em cima desse gatinho. Seja na temperatura de cor 3.000 Kelvin. Então, aí você observa que quando nós queremos realmente ter exatidão, nós precisamos ir no IRC, não na temperatura de cor. E outra, muitos estudiosos da psicologia e dos cursos de arquitetura estão cada vez mais trazendo trabalhos científicos onde há a comprovação que 6.500 não é bacana, que 6.500 Kelvin é para centro cirúrgico, IRC de 100, 6.500 Kelvin. Aí você enxerga realmente tudinho, é num ambiente gelado, é num ambiente mais neutro, então eu tenho que cuidar muito com a sensação do ser humano versus temperatura de cor. E aí tem muito material. E outro
Impacto da luz artificial sobre o design e sobre os nossos sentimentos. Então, em consideração aí as condições visuais do cliente, nós precisamos levar essas condições para os nossos projetos. Quando eu vou projetar, né, a introdução dessa luz artificial, eu preciso entender quem são os meus clientes. São idosos, são adultos, são jovens. Eu preciso entender como a iluminação deve impactar o efeito desejado naquele ambiente, né? Como esse que nós podemos ver num dia de nada, de lua minguante, né? Como a luz exerce o efeito desejado a essa parte desses usuários que irão utilizar esse ambiente. Eu preciso entender dos materiais empregados. Por quê? Porque muitas vezes eu tenho excesso de brilhos e ofuscamentos, brilhos através dos materiais inadequados àquele ambiente ou àquela luz. Ofuscamento pelos envidraçados que estão dando essa ligação entre o natural e o artificial. Então, aí eu posso estar fazendo no meu design a divisão de circuitos, a dimerização de lâmpadas e muito mais coisas. Um bom profissional atuante no mercado de projetos, ele precisa entender que a luz é um dos recursos naturais e renováveis. Deve garantir a boa visão e estímulo, deve verificar a qualidade da luz para aquele ambiente, deve sempre agregar a iluminação natural e adaptar com equipamentos de menor consumo de energia. Os sistemas, normalmente, têm os mesmos componentes. Somos nós, profissionais, que iremos entender mais sobre as luminárias, mais sobre quais serão as fontes de luz para aquele ambiente. Se eu estou falando de uma cozinha, onde eu tenho um dos meus usuários que é um chefe, um masterchef, qual o iluminamento, qual é a fonte de luz agregado àquele aparador? Como eu vou acionar ou desligar este componente, este controle desse processo? Então, tudo isso são detalhes e sistemas da nossa iluminação artificial que nós devemos entender a melhor forma de dimensionar o nosso sistema luminotécnico. E a automação vem para tornar mais e mais o nosso dimensionamento eficiente e aumenta a integração dos ambientes juntamente com a iluminação natural. E mais, quando nós vamos escolher os equipamentos, precisamos sempre buscar equipamentos com baixa potência instalada. Dividir mais e mais os circuitos, isso garantirá uma eficiência para o sistema, manter o sistema elétrico sempre com manutenção e educar os nossos usuários para ligar, desligar e enfatizar todo este processo. Mas existe também algumas coisas bem curiosas, que a iluminação artificial, ela pode alterar o comportamento das pessoas. Então, cuide, controle os níveis dessa eficiência, dessa luz estática, cuide com os critérios e padrões das grandezas, das unidades, do método de cálculo. Cuidem das recomendações de nível de iluminamento, segundo a NBR 8995. Verifique se a iluminação não está numa concepção da residência de uma forma errônea, de uma forma direcionada, de uma forma que não vai ser benéfica ao nosso usuário. Então, tome esses cuidados. Por quê? O ESNA, lá em 2000, ele dividia a iluminação em 3 eixos de bastante peculiaridade, que eram as necessidades humanas,
era a qualidade da arquitetura na forma, nos padrões, nos estilos, era o aspecto, né, econômico e ambiental, a preocupação com energia, com o meio ambiente, mas em 2016, já o pessoal da UFSC começou a ver como a iluminação natural tem outra performance ao desempenho de tarefas e principalmente a saúde, segurança e bem-estar do ocupante. E aí veio a preocupação do profissional em desenvolver a iluminação artificial dentro da residência, em conformidade com o conforto visual, qualidade de vida, satisfação do usuário, desempenho visual e principalmente eficiência energética. Então, se abre os eixos, né, da nova performance, das instalações de todo esse processo. E aqui é um grande exemplo, né, do que nós podemos ter dentro das nossas edificações e como nós podemos melhor verificar a performance de cada processo, né? Quando nós devemos usar umas bandejas refletoras, isso nos dá muito, né? Em nossas consultorias de projeto ou até de edificações já existentes. Como eu controlo, né? Onde eu posso colocar sensores de presença, controladores horários, onde eu posso estar ajustando as minhas aberturas de domos, por exemplo, com aberturas difusas, com essa iluminação solar distribuída nos ambientes, como há o meu cuidado com as lâmpadas de LED, como há a difusão, né, dessa minha iluminação zenital, como são as cores, né, das minhas paredes, quanto mais claras, né, há cores que refletem mais, então há uma absorção diferenciada das cores, e isso tudo é o que nos dá aí a performance de verificação, né? Projetista, toma cuidado, além de cumprir as normas, estabelecer essas condições ideais, né? De qualidade e também de quantidade, que nós temos que cuidar da luz natural, da luz geral e da iluminação de tarefa. E ainda, nós precisamos tomar cuidado com os equipamentos que o usuário utiliza em sua residência nessas tarefas de estratégias diárias, que normalmente são laptops, né? Os nossos computadores. E outra coisa que o profissional precisa entender são as características do ambiente, como há as componentes do sistema, quais são os horários de uso daquele ambiente onde eu estou, né, projetando a interferência dessa concepção, desse conceito de luz, quais seriam os cálculos luminotécnicos e quais seriam as características da luz, né? Em sua intensidade, em seu fluxo luminoso e tudo mais. Outro cuidado muito importante é entender se os produtos que eu estou indicando aos meus clientes têm o desempenho correto e tenham qualidade. Então, aqui segue, né, alguns locais da nossa BNT, nas nossas NBRs, que falam muito sobre essas especificações. Nós já estamos trabalhando agora, né, nos cuidados de reestruturar as especificações de iluminação e controle junto na ABNT, no CB 003, a qual faço parte. Outra estrutura super bacana, que é uma estrutura de etiquetagem PBE Edifica, é nós entendermos o nosso RTQR, né, na etiqueta residencial. Lá ele segue 3 requisitos, né? Envoltória, iluminação, condicionamento de ar e tem as suas bonificações. Mas não é este o nosso auge, né? Quer dizer, nós não vamos estar aqui etiquetando, certificando a nossa edificação. Mas o bacana é nós estarmos dando download desse material e interagirmos um pouco com esse sistema individual, que é o sistema de iluminação. Ele traz características para uma edificação certificada com selo A e em watts por metro quadrado, em sua tabela, que você começa a verificar qual seria a melhor média de iluminamento artificial
para aquele ambiente, já que a nossa NBR 8995-1 nos traz, né, sobre iluminação comercial. Muitas vezes nós até encontramos, né, cozinha, quartos, maternidade dentro da NBR, mas nós não temos pré-requisitos para nos atenar de qual seria a melhor forma de iluminação em aspecto de redução do consumo de energia nos nossos ambientes. E a etiqueta residencial nos traz essa tabela. Então, é muito bem feita na questão do quê? Do técnico residencial, para que eu possa ver quais as melhores performances de potência versus metro quadrado da utilização no residencial. E cuidados, né? Também que nós temos que ter é sempre entrar na indústria da iluminação, conhecer essas lâmpadas, conhecer as luminárias, as suas aplicações, não só as suas aplicações estéticas, e sim as suas aplicações para o nosso projeto luminotécnico. Que esse levantamento, né, é um estudo minucioso das técnicas da fonte de iluminar artificialmente. E aí nós conhecemos essas grandezas, esses conceitos, para melhor adentrar neste nosso processo da união entre essas duas performances, não é? E aqui eu trouxe só para que vocês relembrem, né? Eu sei que muitos de vocês sabem, têm esse conhecimento na área, quais são as grandezas de extrema importância quando eu vou projetar e conceituar em minhas residências para um melhor conforto lumínico. É o quê? O nosso fluxo luminoso. Já vem nas caixas bem grande, né? O símbolo lumen lá, o símbolo Φ, dizendo, fluxo luminoso é de 2000 lumens. O que ele é, né? Exatamente o feixe da luz que abre, quanto ele ilumina a nossa base de trabalho. Outra intensidade de grandeza é a intensidade luminosa, né? O seu símbolo I, dado em candela, também escrito lá. Qual é a sua curva de distribuição luminosa? Então, se eu quero, né, estar iluminando aquele ponto, aquele objeto, qual é essa minha intensidade luminosa em candelas? E a iluminância, né? É a relação do fluxo luminoso sobre a base, sobre a superfície que eu enxergo. Então, ali ela incide, ali ela ilumina, por isso chamada iluminância. Está na norma, né? A sua melhor forma está lá dada em lux, né? Que diz qual a iluminância recomendada para uma mesa em uma sala de aula. 500 lux. Então, lá na tabela número 1 da 8995, vocês vão encontrar todas essas grandezas. E a luminância, né? A luminância é a irmã da iluminância, então a claridade, é o reflexo. Isso é computado em candela por metro quadrado. E aí está a grandeza que nós conhecemos muito, né? Como a distribuição dessa luminosidade. Ela é dada em CDL, ela é dada em candela, e quais são os ângulos que ela abre, né, em nossos projetos, e aonde nós conseguimos ver a intensidade da direção sobre um plano, seja ela na horizontal, seja ela colocada na vertical. E também nós devemos entender os tipos de iluminação. Se nós estamos só promovendo em nossos projetos uma iluminação para ver, uma iluminação para contemplar, uma iluminação geral, uma iluminação direcionada a algumas bases de trabalho, ou uma iluminação mais estacional para bases de trabalho, ou nós temos uma iluminação indireta, né? Para ter uma harmonia diferenciada desse reflexo, desse fluxo luminoso, ou só direta para as laterais, ou direta para nossos planos de trabalho, ou um destaque para o plano, ou destaque para as paredes, ou destaque para a área de trabalho e parede. E aí nós temos vários e vários tipos de iluminação. E nós temos mais.
Iluminações para interpretação de arquitetura, a iluminação como elemento arquitetônico, como elemento paisagístico, as instalações cenográficas, e aí vai muito, muito à frente os tipos de iluminação. E eu gostaria de mostrar para vocês alguns critérios do desempenho de iluminação que estão na norma e que vocês depois podem interagir aí em seus projetos. Primeiro, cuidado com o nível recomendado pela norma de iluminância. Cuidado com a distribuição nas áreas de tarefa e nos seus entornos. Cuidado, nós precisamos gerar e, se possível, amenizar o que for para o ofuscamento dentro do campo visual. Imagina o teu cliente, né, gostoso, lá na varanda, lendo um livro e sendo ofuscado aí o seu campo visual. Direcionamento da luz. Imagina ele lá lendo ao anoitecer, super gostoso, e você colocou uma arandela bem aqui atrás da cabeça dele. Como é que ele vai ler? Então, direcionamento da luz, tudo fala na norma, né? Adequação do índice de reprodução de cor, adequação da melhor temperatura, a integração de luz natural e artificial, a eficiência luminosa dos dois sistemas interagindo no mesmo processo. Por quê? Porque eu preciso entender, mas como eu vou conseguir calcular a natural e a artificial ao mesmo tempo? Por quê? Porque a natural é a mais difícil, né? Nós não conseguimos saber se nesse momento o céu está encoberto, são 17 horas num dia de verão e está adentrando aqui na cadeira do meu cliente que está lendo o seu livro, sei lá, 200 lux. E para melhor fazer uma leitura aconchegante numa varanda, chegamos a 300. Então, como eu faço isso, né? Tá aí, tem um software gratuito chamado Dialux Evo 10.1, que você pode dar o download. Lá tem apostilas, onde vocês podem estar interagindo, né, com os relatos de como eu consigo trazer, exportar a minha planta baixa, seja ela em DWG, seja ela em IFC, seja ela como for, como eu importo para esse programa, como eu idealizo essa edificação, como eu coloco ela na latitude, na longitude, no norte correto, e como que eu começo a fazer o meu estudo dela na iluminação natural. E mais, eu ainda deixei alguns links de algumas empresas, né? Lumicente, Osram, Save, Stella, Lighting, Philips, que são o quê? São downloads, são empresas que têm os seus plugins que você pode trazer também, importar para o Dialux aquela luminária específica e fazer a gestão do teu projeto em 3D, utilizando natural e artificial em cenas. Então agora, no entardecer, eu estou aqui trabalhando com uma sala de estar super bacana do meu cliente. Às 17 horas, eu quero saber quanto estará adentrando, sei lá, dia 2 de dezembro, às 16 horas. Eu ligo ou não ligo certos circuitos, ou faço ou não faço tal cena, se eu tenho aí a minha cortina aberta, né, o meu envidraçado todo e deixando essa radiação. Então, esse é um dos softwares, também autorizado pela NBR 15575, de desempenho lumínico, para ser utilizado como um software, né, de cálculo para essa gestão de iluminamento natural versus iluminamento artificial. Também sou representante do Dialux Evo no Brasil e hoje nós ministramos cursos em português também desta plataforma. Mas entrando, né, no site, tem lá relatos, tem lá muitos e muitos artigos, né, que eles trazem aí que você também consegue aprender sozinho com eles a partir da plataforma. Ok? Muito obrigado aí, Muratori. Fico à disposição para perguntas.